Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre função polinomial do primeiro grau. Essa é a primeira aula, a aula introdutória sobre o assunto, mas nas próximas aulas a gente vai ver o gráfico da função, raízes da função e o estudo do sinal dessa função, beleza? Então vamos lá. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, em alguns livros, vocês vão observar que essa função vai ser chamada de função polinomial do primeiro grau. Em outros, ela também é chamada de função afim, tá? Tanto um nome quanto o outro não está errado. Vai se tratar da mesma função, beleza? Então, vamos lá. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais dados. O que significa esse f de R em R? Lembra da nossa última aula sobre o conceito de função? Nós temos dois conjuntos, ó. O primeiro conjunto, ele é todos os reais e ele é o domínio da nossa função. Tá? E o segundo conjunto, ele é o contradomínio da nossa função, e também aqui representado por todos os reais, beleza? A função polinomial do primeiro grau, ela tem uma forma de ser apresentada, e a forma pela qual ela se apresenta é essa daqui, ó, f de x igual a x mais b. Então, essa é a fórmula que representa a função do primeiro grau, tá? Onde a e b são números reais dados. E uma observação muito importante, o a ele não pode ser zero. Essa função ela apresenta dois termos. O primeiro termo é representado por ax e possui uma incógnita. Então, aqui ó, nós temos o primeiro termo da nossa função, tá? O a nós chamamos de coeficiente e o x de incógnita. O segundo termo é representado por b, e é chamado de termo independente. Então, aqui, ó, nós temos o segundo termo da nossa função, ele é chamado de termo independente porque ele não depende de nenhuma variável, de nenhuma incógnita aqui. Ele fica sozinho, tá legal? Em alguns livros, vocês vão observar que a nossa função ela é apresentada dessa maneira, e em outros, ela é apresentada dessa maneira aqui. Também falamos isso na última aula, tá? Que o f de x, ele pode ser representado por y, mas a nossa fórmula que representa a função vai ser a mesma. Tudo bem? A e b são os coeficientes da função, lembrando que o b é termo independente, tá legal? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, eu tenho uma função polinomial do primeiro grau, ela possui dois termos, um com variável e outro não. Esse aqui é o coeficiente, esse é o termo independente. Eu quero saber quem é o a e quem é o b. Nesse nosso primeiro exemplo, o meu a vai ser o 3 e o b vai ser o 1, beleza? No segundo exemplo, nós também temos uma função polinomial do primeiro grau, porém, ela está desarrumada, vamos dizer assim, né? Mas também possui A e também possui B. Então, vamos lá. Nessa função, o meu A ele é menos 2. Por que menos 2? Porque é sempre o número que está acompanhando a variável, é sempre o número que está acompanhando a incógnita. Como aqui é menos 2 que está acompanhando a incógnita, que está acompanhando o nosso x, o nosso a vai ser o menos 2. E o nosso termo independente é sempre aquele número que está sozinho. Então, no exemplo 2, o nosso termo independente é o 3. Então, o b vale 3. Tá legal? Terceiro exemplo. Ó, nosso coeficiente a é sempre quem está acompanhando a variável. Então, aqui o a é 2/3. E o b é aquele número que está sozinho. Então, no nosso caso, é o menos 5. Ah, professor, o sinal sempre acompanha? Sempre acompanha, tá legal? No quarto exemplo, eu tenho uma função. Ela é uma função polinomial do primeiro grau? Sim, é uma função polinomial do primeiro grau.
Qual é o coeficiente A dela? O coeficiente A dela é o 5, porque é quem está acompanhando a nossa variável. E o B, que é o termo independente? Não tem. Ué, será que não tem? Tem sim, só não aparece para gente. Por quê? Porque o B é igual a zero. Lembra lá no início eu disse para vocês que o A não pode ser zero, mas o B não tem problema, pode ser zero sim. Tá legal? Agora eu deixei aí para vocês um outro exemplo. João pegou um táxi que cobra R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,30 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto João pagou ao motorista? Então, a gente vai pensar aqui nesse nosso problema, tá? O João, ele quer saber quanto que ele vai pagar para o taxista se ele percorrer 25 quilômetros. Então, olha aqui, ó. Se ele percorrer 25 quilômetros, ele vai pagar R$ 1,30 por cada quilômetro rodado, mais R$ 4,50, que é a bandeirada. Então, observem o seguinte. A cada quilômetro que o João anda de táxi, ele paga R$ 1,30. Isso quer dizer que, de acordo com a distância, o preço que ele vai pagar vai mudar, né? Então, uma depende da outra ali. Agora, a bandeirada, ela é o preço fixo, né? Ela é o nosso preço fixo, porque ela não vai mudar, o valor vai ser sempre R$ 4,50. Tá legal? Então, aqui, ó, para saber quanto que o João vai pagar ao motorista, a gente vai fazer 25 vezes 1,30 mais 4,50, beleza? Fazendo isso, ó, 25 vezes 1,30 dá R$ 32,50, mais 4,50, R$ 37. Então, andando 25 quilômetros de táxi, o João vai pagar ao motorista R$ 37. Tá legal, galera? Agora vamos pensar comigo. Se ao invés de 25 quilômetros, o João andasse 10 quilômetros, qual seria a minha expressão inicial aqui? O que vocês acham? Seria essa daqui, ó. 10 vezes 1,30 mais 4,50. Essa seria a expressão caso o João resolvesse andar somente 10 quilômetros. Ué, professora, por que você fez um quadradinho aqui no 25 e um quadradinho aqui no 10? Para mostrar para vocês que é exatamente esses valores aqui que estão variando. É o valor da distância que ele vai percorrer de táxi, né? Então, esse valor aqui, ele vai variar. Então, para eu transformar isso aqui numa função polinomial do primeiro grau, eu preciso ter a minha variável, né? Porque olha aqui, ó, qual é a fórmula da função polinomial do primeiro grau. Ela tem um coeficiente que está acompanhando uma variável, mais um termo independente, mais um número que não muda. Ele é aquele ali sempre, né? Então, aqui eu consigo transformar essa situação numa função polinomial do primeiro grau. A gente só precisa descobrir qual é o valor que vai variar, né? E esse valor a gente vai atribuir à nossa incógnita. Então, nesse caso, no caso aqui do João com táxi, a nossa função polinomial que definiria essa questão seria a seguinte, ó, f de x igual a 1,30 vezes x mais 4,50. 1,30 vezes x, o que isso aqui significa? E a cada quilômetro que João resolver percorrer a distância, né, que ele vai andar de táxi, vezes 1,30, que é o valor por quilômetro rodado, mais a bandeirada, que é um valor fixo. Tá legal? Então, essa é a função que define o nosso problema do João com táxi. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.